Nos meus últimos vídeos eu falei daquelas pessoas que atuam como instrumentos das trevas aqui na Terra, atrapalhando e incomodando seus semelhantes de uma forma perturbadora. E existe um tipo de pessoas que se encaixa neste desserviço às trevas, que são aquelas pessoas que ficam dando indiretas em seus semelhantes. Existe um tipo de pessoas que é assim, pessoas covardes, pessoas baixas, insensatas, que não conseguem entrar numa discussão, num debate, atendo-se a ideias e a conceitos. Então pessoas assim ficam conspirando, fofocando, dando indiretas aqui e acolá, para perturbar, para provocar. E essas pessoas que ficam dando indiretas não têm profundidade alguma, profundeza alguma, porque não tem como ter. Porque são pessoas superficiais, que estão apenas na mente, apenas no raciocínio. E é através deste cultivo unilateral do raciocínio que essas pessoas são cooptadas pelas trevas, se tornam seus instrumentos aqui na vida terrena, atuando em meio aos demais como agentes disseminadores da discórdia. Aqueles indivíduos que ficam dando indiretas são pessoas que trabalham pela discórdia, pela desunião, pela contradição, brigas e intrigas. São pessoas que não têm um foco em sua vida, não se conhecem, não têm um propósito, não têm um objetivo. São pessoas que atiram para todos os lados, que nem sabem o que fazem, porque estão apenas na superficialidade mental. Não existe lá a intuição. Não existe lá uma ancoragem no espírito e a partir do espírito. A vida interior está completamente soterrada, sufocada. Não existe um ponto de partida para essas pessoas. Tudo é transitório. Tudo em suas vidas se passa apenas e exclusivamente e unicamente na mente. A mente é o universo restrito dessas pessoas. Então o que sobra é apenas a atuação como instrumentos das trevas. Por mais que essas pessoas não se deem conta disso, porque a maior parte delas tem uma vida religiosa atuante, essas pessoas vão à igreja, cultos, missas, participam de um monte de eventos, querem aconselhar outras pessoas, orientá-las para que entrem no caminho do bem, para que sigam a Deus, mas tudo isso é apenas articulado pelo cabeção, pela mente. É o culto de Caim, é a atuação caimita nesta vida. Daqueles que estão apenas no raciocínio e falta completamente a vida intuitiva, porque sem intuição não existe profundidade, não existe uma ancoragem, não existe consciência das coisas, não existe uma atuação equilibrada e benéfica em meio aos semelhantes. Então, essas pessoas que ficam dando indiretas são verdadeiros bonecos, são verdadeiras marionetes aqui na vida terrena, manipuladas pelas trevas, utilizadas pelas trevas como instrumentos baratos. Pessoas assim se vendem muito fácil. Pessoas assim fazem um trabalho sujo por muito pouco, por nada, por vaidade, porque são pessoas vaidosas em sua maior parte. E pessoas vaidosas são cegas. Pessoas vaidosas se contentam com meros segundos de ostentação. Quando direcionam ao semelhante uma indireta que o perturba, e esta perturbação gera nestes indivíduos indecentes um sentimento de superioridade, um sentimento de falsa decência,
daquele que está falando algo contundente para o outro, sendo que não há contundência nisso, mas apenas provocação, apenas baixeza, apenas covardia. Uma pessoa corajosa, quando vai debater com alguém, se foca no debate, nas ideias, nos pensamentos, nos conceitos, se atém a isso. Alguém com um mínimo de decência se atém à conversa, mas não fica dando indiretas e não se atém a detalhes secundários. Quantos desses indivíduos falsários que ficam dando indiretas ao criticar o semelhante se atém à sua forma de se vestir, ao seu cabelo, aos seus rendimentos, detalhes da decoração da casa, os móveis, os carros? Quantos críticos que ficam dando indiretas não partem de questões secundárias e terciárias, terceiras, quartas ou quintas, para criticar o semelhante, não se atendo ao principal, que é o debate, que são as ideias em si, os conceitos, as palavras, os pensamentos. Isso é secundário e terciário para essas pessoas que ficam dando indiretas, que são pessoas baixas, sem ética, sem decência. Mas hoje o mundo ele está repleto de pessoas assim. Na vida familiar é assim. Sempre aquelas indiretas que as pessoas ficam dando umas nas outras. Ou no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, é a mesma coisa. E pessoas assim estão apenas no cabeção e por isso são utilizadas como instrumentos pelas trevas. E isso colabora para que a vida em sociedade se torne cada vez pior e o convívio seja algo tão conflituoso, tão difícil nos dias atuais. Porque é constrangedor, é perturbador estar em meio a pessoas assim, notadamente para aquele que segue o seu caminho, que tem um objetivo espiritual, que tem uma vida espiritual saudável, que pratica a sua espiritualidade por meio de uma vida interior focada. Uma pessoa assim não fica dando indiretas. Uma pessoa assim, quando for para conversar com alguém e dizer algo para alguém, o diz olhando nos olhos. Não precisa ficar dando rodeios, largando indiretas aqui e acolá. Alguém que tem algo verdadeiro para dizer não fica largando indiretas. Já quem não tem nada para dizer, porque é apenas um instrumento das trevas, fica largando indiretas. Porque não tem nada a mais para oferecer, senão indiretas. E essas indiretas nada são do que contradições, superficialidades, coisas voláteis, passageiras e superficiais. E de pessoas assim precisamos manter distância, precisamos ter desprezo. Desprezo não no sentido do ódio, como eu já falei, mas desprezo no sentido de um desprendimento. Não adianta querer fazer nada por pessoas assim. É jogar pérolas aos porcos. Acabamos nos sujando na mesma lama em que essas pessoas ficam se revirando, se ainda queremos estender as mãos e ajudá-las. É claro que se pessoas assim vierem a reconhecer seus erros e se arrependerem, precisamos estar dispostos a conversar, pelo menos, a trocar ideias, mas desde que essas pessoas mudem e não fiquem mais com indiretas. Então, entre irmãos é assim, entre primos é assim, entre colegas de trabalho é assim, entre vizinhos numa rua ou vizinhos de um condomínio é assim, nos diferentes espaços hoje é assim. Uma vida de indiretas, de pessoas sem foco, sem objetivo, sem um centro na vida. Pessoas que são manipuladas
pelas trevas, que atiram para todos os cantos e estão aqui apenas atrapalhando seus semelhantes. É triste, mas é assim que as coisas vêm ocorrendo aqui neste pequeno planeta Terra. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!